Boa noite, eu sou Steven Adrian dos Santos e meu grupo é composto pela Ana Costa, pela Carolina Nogueira, pelo David Santos, Gabriel Ornelas, pela Júlia Gabriele, pela Maria Ventura e pelo Mauro Oliveira. Nosso texto é a aplicação no CPC de 2015, no Código de Processo Civil de 2015. Passa, por gentileza. Bom, o contexto que nós podemos trabalhar como uma consideração inicial é a alta demanda decisória, né? Que vai se relacionar à oferta jurisdicional, que é a organização do poder do poder judiciário, né, jurisdicional, e o crescimento do jurisdicionado, que é justamente a população que quer litigar, a demanda de litigar, recorrer e acordar. Quando essa demanda cresce, a oferta jurisdicional ela reduz. Então, a relação oferta jurisdicional e demanda para litigar, recorrer e acordar é inversamente proporcional. Nesse contexto, em que a gente tem uma alta intensidade de ações, de processos e, consequentemente, de decisões, surge a ideia de padronizar alguns julgados na figura, né, e imagem dos precedentes. Só que os precedentes também vão enfrentar problemas pontuais em relação à aplicação do direito no Brasil, que é o que a gente vai entender como sendo a superficialidade da fundamentação dos julgados e a ausência da análise dos fundamentos de decisões distintas. Diante desse problema pontual em relação à aplicação de precedentes no Brasil, foi desenvolvida e importada a técnica do distinguish, que é uma técnica que pode ser traduzida por distinção. Essa técnica possibilita a parte demonstrar que seu caso se diferencia dos precedentes e dos padrões. Então, o objetivo da nossa apresentação e do artigo é ofertar uma visão panorâmica do sistema de precedentes e visualizar melhor essa técnica de distinguish no Brasil. Muito obrigado. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Mauro Oliveira e eu vou comentar o tópico 2 do artigo, que é o caso brasileiro entre o civil law e o common law, o novo sobre o olhar do velho ou o velho sobre o olhar do novo. Os precedentes fazem parte originalmente do sistema de common law e no Brasil importou algumas características do mesmo, como forma de tentar resolver diversos problemas do judiciário brasileiro, como a imprevisibilidade e a insegurança jurídica. Em uma pesquisa histórica do doutor e professor Marcos Seixas Souza, ele descreve que a utilização como base decisória de decisões dos tribunais superiores por tribunais locais e juízes de primeira instância em todo o território brasileiro vem desde a época colonial, passando pelo Brasil imperial, e como essa tradição interferiu nas decisões do judiciário até a criação mais recente dos precedentes vinculantes. Ele ainda afirma de que não encontra no direito inglês nem no qualquer mecanismo semelhante aos enunciados simulares que existe no direito brasileiro. O, o artigo 976 do Código de Processo Civil de 2015, ele traz que é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição dos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Parte da doutrina critica a importação do Instituto de Predição de Comulau sobre o argumento de que o sistema mais atrapalha do que ajuda. A aplicação do direito jurisprudencial e a aplicação dos precedentes vinculantes no Brasil ingessa o sistema, sendo fruto de um discurso de matriz neoliberal, que privilegia a sumarização da cognição e a padronização industrial baseada na decisão superficial, construindo uma justiça de números, tão somente quantitativa. A súmula vinculante foi criada na Emenda Constitucional de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, que alterou o artigo 103 da Constituição Federal
e criou, dando ao Supremo Tribunal Federal, através de 2/3 dos seus membros, aprovar súmulas de efeito vinculante que altera toda a administração pública, direta e indireta, e tem poder de conceder revisão ou cancelamento de uma norma. Aí um exemplo que a gente tem, por exemplo, é a mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2016 sobre a prisão em segunda instância, e 3 anos depois mudou-se o entendimento. A crítica do professor Bruno Zampier, apresentador do Supremo Cast, ele fala que no sistema de common law, os precedentes são criados culposamente, conforme o julgado vai sendo utilizado reiteradamente em decisões de juízes e tribunais. Elas se tornam um precedente naturalmente. Já no Brasil, que utiliza majoritariamente o sistema civil law, o precedente é de caráter vinculante. Ele é criado dolosamente. Já há uma predestinação dos casos que serão considerados precedentes pelos julgados. Aí eu termino a minha apresentação fazendo a pergunta invertida, né? O caso brasileiro, o velho sob o olhar do novo ou o novo sob o olhar do velho? Boa noite a todos. Meu nome é David dos Santos e eu vou fazer a apresentação da aplicação do precedente no CPC de 2015. Vou iniciar minha fala com o conceito de precedente. São decisões judiciais que foram aplicadas em casos anteriores e elas podem servir para reaplicação em casos futuros. O sistema de precedentes foi criado para ter aplicação do sistema common law, né? Por exemplo, o sistema inglês, que já é muito comum a utilização. A jurisprudência no Brasil, nós adotamos o sistema civil law, que consiste na interpretação e aplicação da lei por parte do julgador, né? E a jurisprudência, ela sempre existiu no Brasil, apesar dela não se confundir com o precedente, porque ela trata apenas de decisões reiteradas daquele tribunal, né? Que possui um caráter persuasivo e não vinculativo, como os precedentes. Mesmo com sua enorme carga valorativa, ela é fonte indireta do direito. Outro ponto a ser salientado também é contra a aplicação do precedente. Ele pode surgir com uma única decisão. Basta um caso piloto, um caso concreto, para que se forme uma tese jurídica. A nova estrutura de precedentes prevista no 926 do CPC indica que os tribunais devem manter uma uniformidade em sua jurisprudência. O Código leva essa responsabilidade para os tribunais para que eles se organizem de forma a manter essa uniformidade, essa padronização das suas decisões. Isso é muito importante, muito relevante, porque evita que o mesmo jogador tenha várias opiniões, várias decisões sobre o mesmo caso concreto, só que decisões diferentes, né? Decisões distintas sobre o mesmo caso. E isso aumenta muito a segurança jurídica. Quanto às técnicas processuais de distinção e superação, temos o distinguish e o overruling. O distinguish, que é o modo de distinção, né, que apresenta uma distinção entre os casos que são aparentemente semelhantes. Possibilita que o juiz não reaplique o modelo pré-estabelecido, ao caso concreto. E o overruling, que é o sistema de revisão de precedentes. Ele autoriza que o precedente seja revisto quando for necessário. Até porque o precedente não tem força de validade indeterminada, né? E a sociedade vai se mudando ao longo do tempo, precisa de um novo olhar, uma nova perspectiva, um olhar diferente, né, sobre o tema. E os precedentes, eu vejo precedentes como uma grande, que nos traz uma grande segurança jurídica, até mesmo para nós operadores do direito, para não sermos aí surpreendidos com decisões, entendimentos diferentes sobre a mesma questão jurídica. Encerro e passo minha palavra para o Gabriel. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Ornelas, fiquei a cargo de apresentar sobre a parte de analogia do precedente distinguish, encontrando padrões de semelhança e distinção. Para começar, raciocinar por precedentes é, na sua essência, o mesmo que racionar por comparações.
onde a gente compara aí casos concretos, levando-se em consideração a situação, fatos, qualidades, atributos e hipóteses. Ao se comparar, analogias e contra-analogias são elaboradas, né, com o objetivo de concluir se os casos diferentes podem ser tratados de forma igual ou não. Se as comparações feitas são fortes ou fracas, de modo que podem se aproximar do precedente ou não, né? O que vai nos levar aí ao próprio definição / objetivo de analogia, que é indicar similaridades entre atributos de dois ou mais entes, a fim de que, embora diferentes entre si, seja-lhes atribuído igual tratamento a depender da quantidade e da relevância das similaridades existentes. A analogia vai, então, né, definir a aplicabilidade do precedente ao caso concreto. Caso se conclua que a dois fatos deve ser atribuída a mesma consequência ou o mesmo resultado, né, quer dizer que se raciocinou por analogia. Por outro lado, caso se entenda que ambos os fatos devem ser atribuídos consequências distintas, o raciocínio foi realizado por contra-analogia, o que no caso aqui a gente vai chamar de distinguish, né, que é um termo importado pelo common law. É importante dizer que a concretização do direito jurisprudencial como fonte normativa traz diversos benefícios para o ordenamento jurídico, como o David já mencionou, garantindo a sua coerência, uniformidade, segurança jurídica, mas isso não quer dizer que o torna excessivamente rígido, engessado, né? Não bloqueia assim, né, as possibilidades. Isso porque as rupturas, né, ou departures, elas são autorizadas, né? Principalmente em países onde a jurisprudência possui maior autoridade, mas os departures devem ser especialmente fundamentados, né, e estar em harmonia com a concepção de integridade do direito. Eles devem ser fundamentados sob pena de nulidade, né, como tem diversos requisitos que estabelecidos, né, no CPC, mas também na Constituição Federal, no seu artigo 93, vai definir essa questão da fundamentação das decisões. E a análise de cada caso ela deve ser justa e equitativa segundo as mesmas normas, né? Elas são padronizadas, mas elas devem obedecer, né, à singularidade de cada caso. Enfim, o distinguish vai qualificar-se, então, como uma das modalidades de ruptura, e eu termino aqui minha parte. Obrigado. Olá, meu nome é Ana Costa e eu vou falar sobre o Distinguish if a case e o Distinguish between cases. Em primeiro, quando nós aplicamos o Distinguish, nós podemos obter dois resultados. Em primeiro, se cria uma exceção à regra jurisprudencial estabelecida e reduz os casos que serão afetados por ela, e no segundo, se limita os casos que possuem especificidades e não serão atingidos pelo precedente. A primeira coisa a se fazer ao aplicar o Distinguish é descobrir a ratio decidente do precedente. Isso deve ser feito pelos sujeitos processuais, utilizando do contraditório. Feito isso, é iniciado o Distinguish if a case, que se trata de separar no precedente o que é relevante e o que não é. Os precedentes são textos abertos à interpretação do aplicador do direito, que deve extrair dele a força normativa. Aqueles que possuem norma vinculante vão ter a força normativa mais forte, e quando for aplicá-la, quando não for aplicar o precedente, deverá ter uma fundamentação maior do juiz. E as forças normativas mais fracas serão aquelas em que os casos servirão apenas como ilustrativos. Após a superação dessa etapa, nós entramos no que Dux 2 chama de Distinguish between cases. Tendo em consideração que os casos são diferentes, apesar de serem parecidos, o Distinguish pode ser aplicado em diferentes graus e deve ser discutido o valor e a influência que esses fatos terão no caso atual. Ao estabelecer uma distinção normativa, nós faremos uma exceção ao precedente, que pode ser feita de duas formas. Na primeira, será feita uma exceção direta, que é quando serão nos casos que eram abrangidos pelo precedente e, por algumas circunstâncias especiais, não são mais. Isso gerará redução teleológica, que são as exceções à regra, que reduzem o campo de aplicação e tiram o caráter definitivo das normas jurídicas.
Sendo assim, se um caso antigo e atual possuem um fato A, B e C, mas o caso antigo possui a especificidade E, que, juntando com o fato A, B e C, levou à solução X, e o caso atual não possui essa especificidade, a solução X não será aplicada no caso atual. Essa ferramenta do direito deve ser utilizada com muito cuidado, porque pode ser que o magistrado, por não concordar com o precedente, procure uma especificidade que não seja relevante o suficiente só para não aplicar a regra. A segunda forma será a exceção indireta, que apesar da norma jurisprudencial permanecer inalterada, o caso atual não será atingido pelo precedente, porque não possui evidência. Ele também pode ser chamado de argumento ao contrário. Agora eu vou passar a palavra a Maria Eduarda, que vai dar continuidade à apresentação. Eu vou falar sobre o argumento ao contrário, né? E sobre as analogias e contra-analogias. O argumento ao contrário, ele tem por objetivo afirmar algo sobre determinada coisa que pode ser interpretado como dizer o contrário de outra coisa. Onde se diz que a falta de menção a determinado fato nas regras jurídicas não representa falta de regulamentação do mesmo fato. Como não está previsto em lei, como exemplo, né? Não está previsto em Constituição não matar alguém, não significa que você pode matar uma pessoa, porque você vai ser punido por isso. Então, não precisa estar regido que você não pode matar alguém para você saber que você vai ser punido por aquilo. Segundo Thomas Bustamante, existem duas formas de constituir o argumento a contrário. Uma simples e uma complexa. E na parte simples existem 3 espécies. A primeira é a implicação material ou extensiva, onde hipóteses são suficientes para as consequências. A 2 é a replicação ou implicação intensiva, onde a relação da hipótese é necessária para a consequência. E a 3, a equivalência ou implicação recíproca, quando a hipótese é necessária e suficiente para a consequência. Então, na primeira, a gente tem a relação da hipótese, e ela na primeira a gente tem que a hipótese é suficiente para a consequência, na segunda a gente tem que a hipótese é necessária para a consequência, e na terceira a gente tem que a hipótese é necessária e suficiente para a consequência. Na segunda forma de constituir o argumento ao contrário, é a forma complexa, que diferente da forma simples, ela se refere a relação entre normas gerais e específicas de um mesmo ordenamento jurídico. Então, nesse caso, a ausência de regulação de uma situação fática em determinado precedente implica necessariamente na aplicação de uma norma jurídica. E, no geral, ela é capaz de reger o uso do argumento ao contrário para distinguir um caso do outro, que é aquilo que eu disse, né? Que você não precisa ter uma norma escrita, concluída, né, uma norma concreta, para você saber que aquilo tem uma punição. Sobre as analogias e as contra-analogias, basicamente, a analogia seria basicamente quando você tem um caso não descrito e usa de outro caso firmado para se fazer validar. Lembrando que tem que ter semelhança, né, um caso análogo de um caso concreto. E aí, como exemplo, eu vou usar um exemplo meio chulo, mas um exemplo de lesão corporal em seres humanos e lesão corporal em animais. A lesão corporal, ela não abrange os animais, mas não faz sentido ela não abranger animais, já que a gente tem sistema nervoso que a gente sente dor, assim como eles. Claramente, a gente tem uma lei que resguarda os animais, é só mesmo para poder entender. Então, a questão da analogia, os fatos principais almejar uma sentença análoga necessitam de estar presentes no caso que você quer usar uma analogia. Então, quando você quer usar um caso concreto para fazer analogia, para se valer, né, de uma sentença em um outro caso, a gente tem que usar argumentos semelhantes àquilo. Eu vou passar a palavra para o meu próximo colega. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia Gabriele e eu vou falar sobre o que esperar do novo Código de Processo Civil. Basicamente, seria a uniformidade do direito de forma íntegra, coerente e estável. Podemos partir do artigo 926 do CPC de 2015, que diz: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e manter estável, íntegra e coerente. Diferente do CPC de 1973,
onde a redação do dispositivo contempla apenas a estabilidade, não mencionando a integridade e a coerência. Podemos também juntar a esse quesito o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, que ele é fundamental para a compreensão do processo jurisprudencial aplicado, onde ele diz, né, que as decisões, elas não podem vir pré-formadas, pré-moldadas. Cada caso é um caso, sendo assim, devemos, então, ter uma analogia a cada caso, interpretar conforme seu histórico, seu contexto histórico, conforme todo o fato que vem trazendo de cada caso. Então, no texto, o autor salienta que decidir de forma coerente é decidir para e no sistema jurídico os princípios que os definem. Não basta apenas respeitar o que se decidiu anteriormente, é preciso ser coerente com o contexto histórico e jurídico em que está inserido. Ele também deixa bem explícito que decidir de forma íntegra é identificar os direitos e os deveres. Então, o que a gente espera do novo Código de Processo Civil é que seja um código mais análogo, mais, como eu posso dizer, tenha mais empatia com cada caso, entendeu? Que basicamente seria a uniformidade mesmo de todas as decisões feitas pelos magistrados. Eu vou passar a palavra para o nosso próximo colega. Olá, meu nome é Carolina. Eu fiquei com as considerações finais. Bom, dentro do que foi retratado durante a apresentação do trabalho, podemos ressaltar as alterações do novo Código de Processo Civil. Podemos afirmar que tais alterações buscam alinhar o modo democrático e constitucional do processo, renovar e acelerar o processo judicial, uma vez que o que causa o desajuste da sentença e a fuga do judiciário é a morosidade do mesmo, altos custos processuais e instabilidade da jurisprudência e dentre outros vários fatores. As alterações buscam também a renovação do ordenamento jurídico e dar maior celeridade processual, podendo dar aos advogados mais tempo em seus prazos, sem ser preciso suspender os serviços da justiça. Por fim, em nosso meio, tais alterações só tendem a beneficiar e tornando, assim, um processo mais justo e eficaz. Neste trabalho, nós tentamos apresentar de forma mais clara e objetiva toda a conceituação do que foi abordado para nós. Esperamos que tenha ficado claro e explícito para todos e agradecemos muito a presença. Uma boa noite.